Bem-vindos a mais um mergulho profundo, aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje, a gente vai se aventurar no mundo da análise de controle de processos. Sei que o nome pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas prometo que vai ser divertido. A gente pegou um capítulo super interessante de um livro de engenharia química e, bom, vamos dizer que a gente destilou as partes mais legais para você. A análise de controle de processos é essencial para entender como as coisas mudam ao longo do tempo. E essa ideia, acredite, tem aplicações em tudo, da produção de remédios até, sei lá, otimizar uma fábrica inteira. E o legal é que, em vez de ficar preso em cálculos e equações, a gente vai focar nos conceitos-chave, tipo, o que realmente faz essa coisa toda funcionar. Exatamente. É como construir uma casa, sabe? Uma casa. Você não precisa ser um engenheiro para entender que a casa precisa de uma boa fundação, né? Claro. Senão ela desaba. Com processos, a lógica é a mesma. Perfeito. Então, relaxa, aproveita a viagem e no final a gente deixa com uma pergunta para pensar. Sem anotações complexas, a ideia é curtir o processo. Boa. Preparados para desvendar a mágica das transformadas de Laplace. As transformadas de Laplace. Elas são incríveis para simplificar as equações diferenciais. Sabe, aquelas que descrevem como os processos mudam ao longo do tempo. Sim, sim. É como ter uma varinha mágica que transforma cálculo em álgebra. Fácil assim. E eu achei incrível aquele exemplo do livro que usa as transformadas de Laplace para resolver um problema de concentração em um tanque de mistura. Sim. Sem ela, esse é um cálculo enorme, mas com a transformada, pum! Problema resolvido. É exatamente essa beleza. Simplificando os cálculos, você consegue testar diferentes cenários e otimizar tudo muito mais rápido. Faz sentido. E isso significa economia de tempo, de recursos e, claro, de dinheiro. Ótimo. Imagina na indústria farmacêutica, por exemplo. Aham. Otimizar um processo pode significar produzir remédios mais eficazes em menos tempo. É um impacto enorme. Falando em otimização, chegamos nas funções de transferência. É como se cada processo tivesse uma impressão digital, que mostra como uma mudança na entrada, tipo ajustar a temperatura, afeta a saída, a qualidade final do produto. E o mais importante aqui é isolar as relações entre entrada e saída. Porque no mundo real existem inúmeras variáveis, né? Sim, muitas. As funções de transferência te permitem focar no que realmente importa para o controle, sem se perder em um mar de detalhes. E aquele exemplo dos 2 reatores químicos em série foi perfeito para ilustrar isso. A função de transferência é tipo, capturou de forma elegante como a mudança na concentração do primeiro reator impactou a concentração final do produto. Exato. É como mapa de causa e efeito, tudo organizadinho. É isso aí. Ter essa visão sistêmica é fundamental para entender como as partes de um processo interagem. E agora atenção, vamos falar sobre polos e zeros. Polos e zeros. Eu sei que parece complicado, mas pensa neles como códigos secretos escondidos dentro da função de transferência. Eles revelam as características do sistema. É verdade. Os polos te dizem se um processo vai se estabilizar ou sair do controle completamente. Tipo um carro desgovernado. Isso. Já os zeros, eles influenciam na trajetória do sistema até o estado final, mesmo que o resultado final seja o mesmo. Interessante. Imagina um piloto de Fórmula 1 ajustando os freios para fazer uma curva perfeita. Os zeros são esses ajustes finos que garantem a performance ideal. Que legal! E o livro usa uma analogia com a suspensão de um carro, né? Sim. Os polos determinam se a viagem é suave ou turbulenta. E os zeros ajustam como o carro lida com as irregularidades da estrada. Perfeito. E essa compreensão é essencial para projetar processos estáveis, previsíveis e, claro, seguros. Ninguém quer um reator explodindo por aí. É verdade. É. E por falar em controle, vamos mergulhar no conceito de resposta e infrequência. Resposta em frequência. É como a dança entre o sistema e o sinal de entrada. Uma dança. Tipo um maestro conduzindo uma orquestra. Se os músicos não estiverem em sincronia. A música vira um caos. Etc. Entender como o sistema responde a diferentes frequências é essencial. É como um maestro garantindo que cada instrumento toque na frequência certa para criar uma melodia harmoniosa. Faz sentido? Se a resposta em frequência não for adequada, o sistema pode amplificar oscilações. E aí o resultado é imprevisível. E para visualizar tudo isso, a gente tem os diagramas de blocos. Diagramas de blocos. Pensa neles como os fluxogramas que mapeiam as interações entre as partes de um sistema. É como um mapa que guia o processo do início ao fim. É verdade. E o que é legal nos diagramas de blocos é que eles te dão uma visão geral do sistema. Você consegue identificar problemas como laços de feedback, que podem levar à instabilidade, só de olhar para o diagrama. Tipo uma visão de raio-x do processo. Exatamente. E o livro tinha um exemplo ótimo, com um reator, uma tubulação de mistura e um CSTR, tudo representado como blocos individuais. Sim. Ao conectar os blocos, o diagrama representou o sistema inteiro de forma visual. É como uma linguagem universal para controle de processos.
E o mais interessante é que os diagramas de blocos são visualmente parecidos com os gráficos de fluxo de sinal da engenharia elétrica, mostrando que áreas diferentes do conhecimento usam os mesmos princípios básicos. Incrível, né? A beleza da ciência está justamente nessa interconexão. Já exploramos bastante coisa. Transformadas de Laplace, funções de transferência, polos e zeros, resposta em frequência e diagramas de blocos. É muita coisa. É incrível como essas ferramentas simplificam a análise de processos complexos, né? Com certeza. E o objetivo final é capacitar engenheiros e cientistas a projetar processos mais eficientes, seguros e inovadores. Exatamente. E antes de continuarmos nosso mergulho profundo, queremos te deixar com uma pergunta para pensar. Pensando na sua área, como você poderia aplicar esses conceitos para ter insights e resolver problemas complexos? Reflita sobre isso. A gente volta em breve para explorar mais a fundo a análise de controle de processos. Até a próxima. Até. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na análise de controle de processos. Mergulho profundo. Antes de prosseguirmos, acho importante a gente reforçar o poder dos diagramas de blocos para representar sistemas complexos. Sim. Eles são como um mapa detalhado que nos guia pelos caminhos, digamos, intrincados de um processo. Sem dúvida. Os diagramas de blocos facilitam muito a visualização de como as diferentes partes de um processo se conectam. É tipo ter uma visão de raio-x do sistema, né? É isso aí. E por falar em desvendar o que está por trás das cortinas, o nosso próximo conceito, o Teorema do Valor Final, faz exatamente isso. Teorema do Valor Final. Nossa, que nome intrigante. É como ter uma bola de cristal que prevê o futuro do processo. É uma boa analogia. Imagina que você tem um processo em andamento e quer saber qual vai ser o valor final de uma variável. Tipo, depois de uma mudança na temperatura, no fluxo ou qualquer coisa assim. Certo. O Teorema do Valor Final te dá um atalho para encontrar essa resposta. Um atalho. Sem precisar analisar toda a resposta dinâmica do sistema. Ou seja, a gente pode saber onde o processo vai terminar, sem precisar acompanhar cada passo do caminho. É exatamente isso. Incrível. E o melhor é que a gente só precisa da transformada de Laplace da variável de saída. Lembra que a gente já falou sobre ela? Sim. Então, não precisamos voltar e resolver aquelas equações diferenciais complicadas. Que maravilha. Me parece bom demais para ser verdade. Tem alguma pegadinha. Ah, você é esperto. O teorema do Valor Final só funciona para sistemas estáveis, tá? Se o sistema for instável, tipo, se ele continuar crescendo ou oscilando sem parar, o teorema não se aplica. Faz sentido. É como tentar prever onde um trem em fuga vai parar, não tem como. É verdade. A estabilidade é fundamental em controle de processos. Com certeza. E como a gente já viu, os polos, aqueles códigos secretos da função de transferência, podem nos dizer se um sistema vai ser estável ou não. Exatamente. E por falar em polos, tem outro conceito importante? O amortecimento. Amortecimento. Ele descreve como um sistema responde a perturbações se ele se acalma suavemente ou fica oscilando para frente e para trás. Lembro da analogia do carro. O sistema bem amortecido é como um carro com bons amortecedores que absorve os impactos da estrada numa boa. Já um sistema subamortecido é como um carro com amortecedores ruins que fica quicando por tudo. Perfeito. E o tipo de amortecimento que um sistema tem está diretamente ligado à natureza dos seus polos. Os polos. Se os polos forem números complexos, o sistema vai ser subamortecido com aquelas oscilações. Mas se os polos forem números reais, o sistema vai ser superamortecido, ou seja, ele se acalma sem oscilar. Então, analisando os polos, a gente consegue prever como o sistema vai se comportar. Exatamente. Sem precisar calcular a resposta dinâmica inteira. A matemática é incrível, né? Ela nos permite desvendar os segredos dos sistemas. É fascinante mesmo. E essa capacidade de previsão é o que permite aos engenheiros projetar sistemas com as características de amortecimento certas para cada situação. Entendi. Às vezes, você quer que o sistema responda rápido, mesmo que ele ultrapasse um pouco o valor desejado antes de se estabilizar. Mas em outros casos, uma resposta lenta e constante é melhor para evitar qualquer tipo de oscilação. Então, a escolha do tipo de amortecimento depende da necessidade de cada processo, né? Exatamente. É como escolher as ferramentas certas para cada trabalho. Boa analogia. E agora, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre o tempo morto. Tempo morto. É o atraso entre uma mudança na entrada e o seu efeito na saída. Tipo um eco que demora para chegar aos nossos ouvidos. Sim. O livro usa o exemplo de um reator, onde o fluido se move como uma bala. Tem um atraso
entre a mudança na concentração na entrada e a gente observar essa mudança na saída. Exato, porque o fluido leva um tempo para percorrer o reator inteiro. É verdade. E esse tempo morto é um problema para o controle do processo. Ele pode ser um desafio, sim. Imagina dirigir um carro em que tem um atraso entre você virar o volante e o carro responder. Nossa, ia ser complicado. Complicado e perigoso. Mas como os engenheiros lidam com o tempo morto em processos reais? Existem várias estratégias de controle para compensar o tempo morto. Mas o primeiro passo é modelá-lo com precisão e, para isso, adivinha? Usamos as transformadas de Laplace. As transformadas de Laplace, de novo, parece que elas são a chave para tudo em controle de processos. É verdade. Mas e o tempo morto em si, como a gente representa ele matematicamente? Boa pergunta. A gente usa a propriedade da translação no tempo, que também é conhecida como propriedade do tempo morto. Propriedade da translação no tempo. Ela nos permite representar um atraso no tempo usando as transformadas de Laplace. Então, além de simplificar equações e analisar o comportamento do sistema, as transformadas de Laplace também nos ajudam a lidar com o tempo morto. Exato. Como se elas fossem um canivete suíço para controle de processos. Uma ótima forma de pensar. As transformadas de Laplace são ferramentas versáteis que nos dão uma estrutura poderosa para analisar sistemas. E essa propriedade da translação no tempo, como ela funciona na prática? A fórmula é bem simples. Ela envolve multiplicar a transformada de Laplace por um termo exponencial que inclui o tempo morto. Imagina que você está enviando um sinal através de um cabo longo. Certo. A propriedade da translação no tempo te permite calcular exatamente quanto tempo o sinal vai levar para chegar do outro lado, Interessante. levando em conta o atraso causado pelo comprimento do cabo. Então, essa propriedade nos dá uma maneira elegante de lidar com o tempo morto no domínio de Laplace. É isso aí. Mas será que tem uma maneira de visualizar o impacto do tempo morto no comportamento do sistema? Tipo, ver como ele afeta o sistema na prática? Claro. A gente pode usar a resposta em frequência do sistema para isso. Lembra que ela descreve como o sistema responde a entradas que variam ao longo do tempo. Sim, tipo ondas senoidais. Isso. A resposta em frequência de um sistema é caracterizada por dois parâmetros principais: a razão de amplitude e o ângulo de fase. Razão de amplitude, ângulo de fase. A razão de amplitude nos diz o quanto o sistema amplifica ou atenua os sinais de entrada em diferentes frequências. Enquanto o ângulo de fase representa o atraso temporal entre os sinais de entrada e saída. Então, se a razão de amplitude for alta em uma certa frequência, significa que o sistema vai amplificar os sinais de entrada nessa frequência. Isso mesmo. E isso pode levar a maiores oscilações na saída. É como aumentar o volume do som, amplificando certas frequências. Entendi. O ângulo de fase. O ângulo de fase nos diz o quanto o sinal de saída está fora de sincronia com o sinal de entrada em diferentes frequências. Fora de sincronia. Em sistemas de controle, atrasos de fase podem causar instabilidade. Se o atraso for muito grande, o sistema pode compensar demais. E aí, já viu, né? O sistema fica oscilando ou até explode. Nossa, então a resposta em frequência é crucial para projetar sistemas estáveis. Com certeza. Ela nos permite analisar como o sistema se comporta em relação a diferentes frequências de entrada. E como a gente calcula a resposta em frequência na prática? Existem várias técnicas, mas uma das mais usadas é o diagrama de Bode. Ele dá uma representação gráfica da resposta em frequência. Diagrama de Bode. Ele é composto por dois gráficos. Um que mostra a razão de amplitude em função da frequência. E o outro que mostra o ângulo de fase em função da frequência. Então é como ter um mapa visual que mostra como o sistema responde a diferentes frequências, Exatamente. sem precisar resolver equações complicadas. É isso aí. E o legal do diagrama de Bode é que ele permite identificar as frequências que podem causar problemas. Aí os engenheiros podem ajustar o sistema para evitar esses problemas. O diagrama de Bode parece uma ferramenta bem poderosa. Ele é muito útil para analisar e projetar sistemas de controle. Mas confesso que estou me sentindo um pouco perdido com tantos conceitos novos. Calma! É normal se sentir um pouco sobrecarregado. O importante é que você está aprendendo os conceitos básicos da análise de controle de processos. É verdade. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Acho que precisa de um tempinho para processar tudo isso. Concordo. Vamos dar uma pausa para descansar as engrenagens mentais. E já voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na análise de controle de processos. E voltamos para a última parte do nosso mergulho na análise de controle de processos. Mergulho profundo. A gente estava explorando os diagramas de Bode, lembra? Sim. Que mostram a resposta em frequência de um sistema de forma visual. Exatamente. É como um mapa que mostra como o sistema se comporta em diferentes frequências.
Com 2 gráficos, né? Isso. Um mostrando a razão de amplitude em função da frequência. Mostrando quanto o sistema amplifica ou reduz os sinais de entrada. E o outro mostrando o ângulo de fase que indica o atraso entre a entrada e a saída. É tipo, quanto eles estão fora de sincronia. Perfeito. E a vantagem dos diagramas de Bode é que eles simplificam tudo, né? A gente consegue visualizar tudo sem precisar fazer cálculos complexos. É como ter uma visão geral da personalidade do sistema em relação a diferentes frequências. Mas por que essa análise da resposta em frequência é tão importante? Porque com ela a gente consegue prever como um sistema vai reagir a diferentes tipos de sinais de entrada. Imagine um sistema de controle de temperatura em um forno industrial. Certo. Se a gente souber a faixa de frequências das variações de temperatura, a gente pode usar o diagrama de Bode para projetar um sistema que minimize essas oscilações. Tipo, projetar um barco que navegue suavemente mesmo com ondas. Essa é uma ótima analogia. Legal. A análise da resposta em frequência nos ajuda a projetar sistemas robustos que lidam bem com as variações do mundo real. Falando em ferramentas, a gente explorou as transformadas de Laplace no começo do nosso mergulho. Sim. Mas acho que a gente deixou um detalhe importante de lado. As frações parciais. É verdade. Elas são muito importantes para analisar o comportamento dos sistemas no domínio do tempo. Lembra que as transformadas de Laplace nos levam para o domínio da frequência. É como mudar a perspectiva, né? Isso. E para voltar para o domínio do tempo, a gente usa as frações parciais. E como elas funcionam? Elas decompõem uma fração complexa em frações mais simples, que a gente consegue traduzir de volta para o domínio do tempo, usando a transformada inversa de Laplace. Tipo, traduzir um texto complicado para uma linguagem mais fácil. Exatamente. As frações parciais são como peças de um quebra-cabeça, né? Isso. Que, quando juntas, revelam a solução do problema no domínio do tempo. E, além disso, elas também ajudam a determinar a estabilidade do sistema. Analisando os polos da função de transferência. Isso mesmo. E as frações parciais facilitam a tarefa de encontrar esses polos. Então, são ferramentas versáteis que ajudam tanto a resolver problemas no domínio do tempo quanto a analisar a estabilidade do sistema. Com certeza. E mesmo que a expansão em frações parciais seja um pouco complicada para sistemas complexos, hoje em dia a gente tem softwares que fazem isso para a gente. Que bom. A gente aprendeu tanta coisa nesse mergulho. É verdade. Transformadas de Laplace, funções de transferência, polos e zeros, resposta em frequência, diagramas de blocos, teorema do valor final, amortecimento, tempo morto, propriedades da translação no tempo, diagramas de Bode e frações parciais. Ufa! É muita coisa. Mas é incrível como a matemática nos dá as ferramentas para entender e projetar sistemas complexos. É verdade. E agora você tem uma base sólida para continuar explorando o mundo da análise de controle de processos. E aplicar esses conceitos em diversas áreas, né? Com certeza. Desde engenharia química até robótica, biotecnologia, muito mais. E, como sempre, a gente quer deixar uma pergunta para você pensar. Qual será a pergunta de hoje? Como você pode aplicar esses conceitos na sua área, nos seus projetos, na sua vida? Boa pergunta. Que problemas você pode solucionar? Que processos você pode otimizar? Que inovações você pode criar? Reflita sobre isso. O mundo está cheio de desafios. E a análise de controle de processos é uma ferramenta poderosa para transformar esses desafios em soluções. É isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso mergulho profundo na análise de controle de processos. E que continue explorando esse mundo fascinante. Até a próxima. Tchau.